De volta com o programa Vida e Saúde. Estou aqui hoje com o Dr. Carlos. Nós estamos falando sobre AVC, acidente vascular neurológico. Olha, gente, você vai ligando para nós. Está aí o telefone no seu vídeo, 0800 777 0021 ou 0 operador 19 3871 9620. Liga para nós, nosso call center está aqui para te atender e tirar as suas dúvidas. Estamos aqui ao vivo para falar sobre o acidente vascular cerebral. Bom, doutor, deixei uma pergunta no bloco anterior, que é a questão dos jovens, né? Muitos jovens têm muito essa história hoje de academia e tudo, usa anabolizantes e tudo mais, porque quer ter um corpo bonito e tudo mais. Então, acaba, assim, simplesmente entrando num grupo maior de risco para sofrer um AVC ou não? Especificamente e diretamente relacionado ao excesso de exercícios físicos, não. De forma indireta, né, tudo que é exagerado faz mal à saúde. Então, o uso de anabolizantes é condenado porque é sabido que ele pode levar a problemas hormonais, ele pode bloquear a produção dos hormônios naturais do organismo, no caso dos homens até uma atrofia de testículo, né? Uma situação grave. Ele pode, no uso prolongado, levar a doenças do fígado e pode, de uma forma indireta, principalmente se ele tiver já uma predisposição, uma hipertensão arterial prévia, a uma hipertrofia do músculo cardíaco. Isso não é bom. E aí sim, né, uma doença cardíaca pode sim predispor ao AVC. Mas, pelo outro lado, o que é mais favorável a pessoa desenvolver um AVC isquêmico é o sedentarismo, quer dizer, a não prática do exercício físico. Eu acho que na grande grupo populacional, o sedentarismo ele é um fator mais importante do que o excesso de atividade física. O excesso, ainda mais temperado com essas substâncias, né, o anabolizante e tudo mais, aí influencia, mas de um ponto de vista estatístico, acho que o sedentarismo é algo mais condenável. Dentro dos fatores de risco que o senhor falou, a questão que tem colesterol alto também é perigoso? O colesterol alto, ele entra na classificação das deslipidemias, que é uma causa que nós podemos modificar. Então, o controle do colesterol e dos triglicérides, ele diminui o risco de doença cardiovascular e cerebrovascular. Então, o combate à obesidade e ao sedentarismo é uma ferramenta para diminuir os índices de colesterol e triglicérides e trazer o paciente para um grupo de menor risco. E quando existem os fatores metabólicos que contribuem para esses níveis altos das gorduras do sangue, aí sim o tratamento medicamentoso. Então, quando o exercício e a dieta não são suficientes, usar o controle medicamentoso para trazer esse paciente para fora do grupo de risco. E a pessoa que vive num estresse, doutor? Hoje, né, a gente se fala muito disso, né? A doença do século XXI. Eu estou estressado, né, devido ao agito do dia a dia, do trânsito, do trabalho, enfim. Ele leva a pessoa num patamar fora do comum. Isso é causador? Pode ser causa? O estresse, é difícil você não viver sob estresse hoje em dia, né? Eu acho que o estresse, ele de certa forma, ele é bom para fazer nós conseguirmos os nossos objetivos, alcançar o que a gente precisa, ele é algo que nos empurra. Mas o estresse, ele não pode tomar conta da nossa vida ao ponto de prejudicar a nossa convivência familiar, o nosso parar para um pouco, seja para fazer 3 refeições por dia, ter um tempo para o lazer, ter um tempo para uma atividade física regular. Então, o estresse, ele nos abraça de uma forma e nos foca no trabalho e a gente esquece de tudo mais, ele é prejudicial, né?
nesse sentido, sim. Aí a pressão arterial oscila, às vezes o sujeito esquece de tomar os seus remédios, de tão envolvido que ele está nos seus problemas, nesse sentido, sim. O estresse isolado, ele acho que ele não tem efeito direto, ele ajuda a atrapalhar, né, se o indivíduo não souber administrar direitinho esse estresse. Bom, a gente vai acompanhar mais um VT agora que fala sobre o AVC, principalmente nas questões de tratamento e tudo mais. Vamos acompanhar. Dormência nos braços, dificuldade na fala e paralisia no rosto foram os sintomas que assustaram Jussara. Ela acordou com esses sinais e não sabia, mas estava sofrendo um AVC. Fui ao banheiro, o rosto estava todo torto, o lado esquerdo também, a boca torta já. Corri para o hospital. Aí ele começou a dar soro para que voltasse. Foi um atendimento, eu tive muita sorte com o atendimento também. Eu fiquei lá 8 horas tomando soro, aí os movimentos voltaram. Mas é muito silencioso. Assim como Jussara, outras milhões de pessoas sofrem diariamente com acidente vascular cerebral, o AVC. O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, ela é a principal causa de morte no Brasil. A cada 6 segundos, uma pessoa no Brasil morre por causa do AVC. O acidente vascular cerebral é devido a uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, seja por um entupimento ou por um rompimento do vaso, levando a extravasamento do sangue no cérebro. Os médicos recomendam que os sintomas do AVC sejam identificados por meio de exames de imagem, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Esses métodos permitem identificar exatamente a área do cérebro afetada pelo AVC. A imagem hoje é um recurso importantíssimo no manejo e na conduta terapêutica desses pacientes. Tudo isso só é possível também se o paciente chegar a tempo para que a terapia possa ser colocada em prática. Segundo o neurologista, antes de chegar ao hospital é necessário reconhecer o AVC. Isso pode salvar a vida do paciente. Para o médico, cada minuto sem tratamento significa a morte de muitos neurônios, o que origina as sequelas. As sequelas mais comuns que a população reconhece prontamente é a problema motor. As pessoas não conseguem andar direito. Mas existem outros comprometimentos, como a alteração da linguagem. Então, a pessoa perde a capacidade de comunicar-se. E existe outro que é a questão cognitiva. Até 4 horas e meia da instalação do evento vascular, conforme for o tipo, nós podemos propiciar um atendimento dito de recanalização. Por conta do rápido atendimento, Jussara não teve nenhuma sequela. Hoje mudou os hábitos que causaram o derrame. Esse AVC, quando eu percebi que eu tive a sorte de não ter nenhuma sequela, eu fui procurar ser feliz. Tá aí, importante, hein, esse testemunho da senhora aí. Eu fui procurar ser feliz, né? Mais feliz na vida. É o que todos nós buscamos, né, doutor? E a gente procura ser feliz. A gente tem que buscar a felicidade na nossa vida, né? Isso nos leva também a um bem-estar de vida, né? Nos ajuda também a enfrentar todos os problemas, inclusive da doença, né? Sim. É uma vida saudável acima de tudo, né? O bom senso, uma boa convivência, uma boa alimentação, horas de lazer, trabalho, isso tudo não pode fazer mal, só pode fazer bem, né? Tudo que a gente abusa demais é prejudicial, né, doutor? É prejudicial, sem dúvida. Sem dúvida, né? A gente tem que saber viver um pouco mais controlado. Exatamente. Ainda mais conforme os anos vão se passando, o organismo já não tem aquela reserva, aquela resistência, né? Com certeza. Do que existia quando nós somos mais jovens. É verdade que depois dos 40 a gente começa assim, a gente sobe, né? Começa a subir a linha, né, da vida e chega nos 40 a gente começa a descer? É assim que procede ou não? Especificamente no caso do AVC, a incidência é bem maior acima dos 55, 60 anos de idade. Então, aí a incidência vai aumentando progressivamente.
Então, o organismo, ele vai... Aquilo que veio acumulando no decorrer de tudo o que aconteceu na vida, o hábito, a hipertensão arterial, o diabetes, o consumo de cigarro, aquilo veio se acumulando, acumulando e a conta vai ser cobrada em algum momento. E esse momento ocorre principalmente após os 50, 60 anos de idade, que é quando começa a ter a maior incidência do AVC. Nos jovens, como eu falei, existem os outros fatores de risco, né? As drogas e outros mais. Mas esses fatores habituais, eles são acumulativos e vão aparecer numa época mais tardia. Ok, doutor, está chegando pergunta aqui para nós. Nós temos aqui a pergunta do Renilson, do Carmo Queiroz Moraes. Ele é de Arari, Maranhão. Ele faz a seguinte pergunta para nós, doutor. Uma pessoa que teve AVC há 10 anos, agora sente forte dor de cabeça, adormece as extremidades. Como é que fica a situação? Pode retornar a ter um outro? Como ele chama? Desculpa. Renilson. Renilson, como vai? Obrigado pela pergunta. Nós temos que entender o seguinte. Os fatores de risco do AVC. Então, voltamos à questão do risco e da prevenção. Então, a hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemia, esses fatores, a pessoa já vem com eles e desenvolveu o AVC. Então, o risco de um novo AVC, ele aumenta após o primeiro AVC. Então, ele já se tornou uma pessoa que tem um risco maior que isso venha a se repetir. Então, é muito importante o tratamento daqueles fatores de risco que existiam. Então, se o indivíduo já teve um AVC e era fumante, ele tem que necessariamente parar de fumar, não pode continuar. Ele tem que necessariamente tomar um cuidado redobrado com o diabetes, com a hipertensão arterial. Então, no caso de quem já teve um AVC, ele tem o risco maior de ter outro. A dor de cabeça não necessariamente contribui para que ele tenha ou deixe de ter um novo AVC. O AVC em si é um fator de risco para ter outro. Tá. A Clara de Camargo, de Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo, está fazendo uma pergunta mais ou menos acho que parecida até. Ela toma remédio controlado devido ao AVC, né? E mesmo ela ficando nervosa, ela toma remédio. E se ela tomar remédio assim, pode dar AVC? Mesmo ela estando nervosa. Ela tomar o remédio quando ela está nervosa, isso pode gerar um outro AVC? Assim, eu imagino que ela esteja sobre um acompanhamento médico e que esses remédios tenham uma prescrição médica adequada, né? Então, se ela usa remédio controlado, são os remédios psicotrópicos, é porque o AVC trouxe alguma sequela que necessita ser controlada com o uso desses remédios. Ou seja, vamos supor, crises convulsivas, né? Ou desenvolveu uma mudança do comportamento e que precisa ter uso controlado. E principalmente os outros fatores de risco em principal, a hipertensão, diabetes. Eu vou bater muito nessa tecla porque é fato de que as pessoas sofrem um AVC, sofrem outras doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e continuam não se cuidando, continuam fumando, continuam não tratando e expostas ao risco, né? E sem dúvida, o remédio que ajuda no controle emocional, um calmante, um remédio controlado, está ajudando a controlar esses fatores de risco de alguma forma. Doutor, o AVC tem cura? O AVC, ele tem tratamento. Na reportagem, no videotape que apareceu, do testemunho daquela senhora que sentiu o sintoma e rapidamente ela foi socorrida, do AVC em si é o que existe para ser tratado.
Então, como que isso funciona? Então, a pessoa ou um familiar, um acompanhante, percebe que naquele momento ocorreu a instalação de um problema súbito, que se manifesta no AVC como um déficit neurológico, uma incapacidade de mexer o braço e a perna, formigamentos, né? Um formigamento de um lado do corpo, a face se torna assimétrica, vamos dizer, se o déficit é do lado direito da face, a boca vai entortar para o lado oposto, né? O lado esquerdo. Então, um déficit motor ou sensitivo que se instalou de uma forma aguda. Ou uma incapacidade de falar. A nossa área, na maioria das pessoas, 99% das pessoas, a linguagem, a área da linguagem está localizado do lado esquerdo do cérebro. Então, um entupimento de um vaso, um AVC que acomete o lado esquerdo do cérebro vai levar a uma paralisia do lado direito associada a uma incapacidade de fala. Então, se o familiar percebe ou a própria pessoa percebe que existe essa sequela, então ela precisa de socorro imediato. Ou uma dificuldade visual, né, de enxergar algo que se instalou de uma forma aguda, um escurecimento no campo visual, uma tontura muito forte. A gente chega a perder a visão? Depende do foco, né? Se o AVC está localizado na região occipital, ela vai perder um campo visual daquele lado. Ou se o AVC, o fluxo de sangue é interrompido diretamente para dentro do olho, na artéria da retina. Aí existe uma maurose, uma cegueira daquele olho de uma forma súbita. Não é exatamente um AVC, mas é uma manifestação circulatória aguda. Então, esses sintomas eles devem ser identificados para que a pessoa seja socorrida a uma emergência médica. Então, o familiar, o acompanhante, então, existem algumas regrinhas. Pede para a pessoa sorrir. Se o sorriso aparecer torto, quer dizer, um lado sorri, o outro lado não sorri, a boca entorta para um dos lados, é porque provavelmente é um AVC. Pede para a pessoa suspender os braços. Ela suspende, o outro ela suspende, porém o braço cai antes que o outro, ou ela nem consegue obedecer esse comando, é um sinal de que pode estar acontecendo um AVC. Se a pessoa você tenta se comunicar, uma ordem simples, ou pede para ler algo em voz alta, ela não consegue verbalizar, ela está tendo uma disfunção da linguagem, então pode ser um AVC. Então ela tem que correr para um atendimento de emergência, porque o tratamento do AVC ele é dependente do tempo. A cada tempo, conforme o tempo vai passando, mais e mais células do tecido cerebral vão morrendo e as sequelas vão aumentando. Então, existe um prazo aí que se determina em torno de 5 horas para que a pessoa chegue ao hospital, ela faça o exame clínico para caracterizar o AVC, faça um exame de imagem para diferenciar se é um AVC, se é um AVC isquêmico e principalmente diferenciar de um AVC hemorrágico e receba o tratamento, que é aquele soro que a senhora falou, né, no videotape, e que faça dissolver esse coágulo. Então, isso aí, nós temos 6 horas para que isso ocorra, para que ajude. Nossa. Passou desse tempo, já o risco-benefício do tratamento já deixa de ser maior e já não ser eficaz. As sequelas serão aumentando e o risco desse tratamento aumenta, né? Porque ao mesmo tempo que você recircula aquele entupimento, faz o sangue passar, ele tem o risco de virar um AVC hemorrágico. Então, tem que pesar muito bem o risco-benefício desse tratamento. Sim. Então, quanto mais precoce o tratamento, uma equipe afinada para que responda imediatamente a essa situação, então o AVC, sim, isquêmico, pode
ter um tratamento e você diminuir a sequela, diminuir a mortalidade. Então, a solução é o mais rápido possível para o hospital. Sim. Diante de um quadro desse que a pessoa identificou, de tudo isso que a gente falou aqui. Exatamente. Bom, gente, nós precisamos ir para um rápido intervalo. Continue ligando para nós, hein? O telefone está aí no seu vídeo, 0800 777 0021 ou 0 operador 19 3871 9620. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. É o programa Vida e Saúde para você.